Aleluia, glórias a Deus. Saúde todo o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos hoje aqui pela manhã, nesse nosso domingo, a nossa EBD em sua casa. Sou o Bispo Hilton. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Ezequiel. Hoje nós vamos terminar a parte 2 do nosso assunto, que é Deus restaura a nação e o seu povo arrependido. Então vamos estudar aqui na parte 2 e vamos abrir o texto de Ezequiel, capítulo 37, que vamos falar sobre o Vale dos Ossos Secos. Amém? Então, você que está me vendo aqui pela primeira vez, você, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube, você pode escrever no meu canal aqui no YouTube, Hilton Brito, e lá você pode dar um like para a glória de Deus. Amém? Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1. Glória a Deus. Estamos aqui com nossa irmã Kelly no ar, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, Kelly. E vamos aqui ao nosso estudo da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Abra a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então, continuidade na parte 2. Deus restaura a nação e a seu povo arrependido. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos, como é um texto grande, são 28 versículos, nós vamos dividir ele em 3 partes. Então nós vamos ver a primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo de número 14, certo? Nós vamos ver aqui, nós vamos estudar como Deus restaura a nação e o seu povo arrependido, não é? Então vamos lá, abrir a palavra do Senhor. Então diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem:
nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir de volta a terra de Israel. Enquanto eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vejamos aqui quando nós vemos nessa passagem, quando diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa e pereceu a nossa esperança, e estamos de tudo exterminados, conforme tem aqui em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 11. Sem esperança e sem futuro, né, conforme a nova versão internacional. Então, estavam deixando Deus de fora. Veja, que claro que sem ele nunca haveria uma esperança. E agora o próprio Deus intervém para dar esperança aos que o buscam. Veja que a comparação que Deus fez a esse vale de ossos secos com todo o povo de Israel. Nós temos que observar que as pessoas, quando se afastam de Deus, da obra de Deus, da grandeza de Deus, eles começam a entrar como se fossem esses ossos secos, sequíssimos e sem esperança nenhuma. Mas há um Deus que nos dá esperança, um Deus que nos dá esperança de vida, um Deus que nos dá prosperidade, porque Deus é Deus na terra. Então nós temos que continuar a caminhar com Deus. Não podemos esquecer das suas promessas que Ele fez a cada um de nós. E nós só vamos perder essas promessas se nós assim quisermos perder a promessa. Deus nos tem dado promessas. A palavra de Deus é um livro profético para mim e para a tua vida. Deus fala através de suas palavras. Deus nos ensina, porque Ele é Deus. Então estejamos ouvindo a voz de Deus. Precisamos ouvir Deus falar aos nossos corações, dizendo o que Ele quer, como Ele quer na nossa vida. Então vamos dando continuidade aqui a esse grande estudo, porque você pode estar nessa condição dentro de um vale de ossos secos, sem esperança, mas o Deus da esperança, Ele está aqui para restaurar a tua vida. Entrega a tua vida a Jesus e deixa Ele fazer o melhor para você. Então, veja como diz aqui no versículo 1 e 2 de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos os números na superfície do vale e estavam sequíssimos. Veja que o profeta ele teve que avaliar bem a situação. E os ossos eram numerosos, espalhados em toda parte e sequíssimos. Veja a análise que o profeta ele fez a ver esse vale de ossos secos. Então, como não deve ter exigido coragem deste sacerdote dedicado a andar no meio de tantos restos mortais. E o contato com tais coisas eram proibidas aos que ministravam no templo. E Ezequiel sempre tinha levado muito a sério
tais exigências, conforme estamos lá em Levíticos, no capítulo 22 e no versículo número 4. Então, houve aquela pergunta: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Conforme o versículo 3. Então era realmente um desafio ao profeta. Será que ele compartilhava o desespero de seus patrícios, do seu povo? E ele responde: Senhor Deus, tu sabes. Mas Ezequiel, ele não estava deixando Deus fora da situação. Ele conhecia já o seu poder e a compaixão pelo seu povo. Agora, a fé do profeta seria recompensada. Mas o Senhor mandou: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: e eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Veja aqui, quando nós vimos aqui no versículo 4 e 6 de Ezequiel. Veja que à medida que o profeta profetizou, viu os ossos juntando-se, tendões e carnes cobrindo, mas eram apenas cadáveres sem vida. Mas de novo o Senhor manda: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam, conforme o versículo 9 de Ezequiel. Então, dessa vez, o efeito ele foi ainda mais dramático. Os corpos inertes passaram a viver. Levantaram-se um exército sobre modo numeroso, conforme o versículo 10. Veja que podemos notar que a intenção entre o profeta e o seu Deus, ele se desejava profundamente a restauração do seu povo, e nisso compartilhava os anseios do seu Senhor. Deus quer restaurar ao povo de Israel, e ele almejava a volta para a sua terra, e mais ainda a sua restauração espiritual. Ele queria um grande avivamento que só viria pela iniciativa de Deus e pela obediência do seu profeta. Mas Deus mandou falar a palavra e Ezequiel obedeceu. Deus mandou chamar o Espírito e Ezequiel chamou. Assim, na visão, a restauração aconteceu pelo ministério da palavra e pela ação do Espírito Santo. E o avivamento de verdade só vem assim, pela palavra, pelo ministério da palavra e pela ação do Espírito Santo. Este é o avivamento de verdade. É através da mensagem da palavra e da ação do Espírito Santo. Não pode ser manipulado. Amém? Esse é a forma do avivamento, que é o ministério da palavra, a palavra do Senhor, a palavra profética de Deus e a ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. Não pode ser manipulado. Amém? Vejamos agora outra parte. Vamos ver no versículo 15 ao versículo de número 25, para a glória do Senhor. Continuando na leitura de Ezequiel 37, versículo 15, que diz: esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, escreva
num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas seus companheiros. Depois, escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, as suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira e que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou a juntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos, imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei entre eles, e todos eles terão um só pastor. Serão as minhas leis e terão o cuidado a obedecer aos meus decretos. Aleluia. Versículo 25. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, e a terra onde os meus antepassados viverão. E eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Então veja aqui, Ezequiel, ele teve que pegar 2 pedaços de madeiras e escrever num deles, para ajudar e para os filhos de Israel, seus companheiros, e no outro para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, os seus companheiros. Depois foi-lhe mandado juntar os 2 pedaços para serem apenas um na mão dele, conforme o versículo 16 e o 17. Logo, a curiosidade de seu auditório foi despertada. No versículo 18 diz assim: não nos revelaras o que significa estas coisas. Então veja que com os ouvintes prestados toda a atenção, ele explicou o que os 2 pedaços de madeira representavam e por que foram unidos como se fosse um pedaço. Veja que nessas explicações havia um só reino em Israel. No reino do norte, Israel, desde o seu início havia muita idolatria e paganismo, conforme 2 Reis, no capítulo 17, no versículo de 7 até o 23. E foi extinto pela Assíria. E o rei de Judá, ele passou a ser
sujeito à Babilônia. Mas isso não foi o projeto original de Deus para a nação. Mas Davi, o meu servo, será o seu príncipe eternamente, conforme o versículo 25. Ora, veja que Davi já havia falecido, como lembrou o apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 2, do versículo 29. Mas essa promessa não fala do reino de um Davi ressuscitado, e sim de seus descendentes, maior Cristo. Amém? Então, a unidade no meio do povo de Deus é um constante propósito do Senhor. E a força da união é conhecida por todos. E Jesus Cristo é o apóstolo, e o apóstolo Paulo oraram e pediram isso da igreja. Nós podemos ver isso lá em João, no capítulo 17, versículo 20 a 21. Também podemos ver em Efésios, no capítulo 4, versículo 3, e Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4. Amém? Então, vamos agora para o versículo 26 até o 28, para concluir, né, esse estudo da palavra de Deus, onde aqui a presença de Deus está no meio do povo para todo sempre. A presença de Deus, ela é constante no meio do povo para a glória dele. Então veja, o versículo 26 ao 28 diz assim: farei uma aliança de paz com eles, e será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E as minhas moradas estará com eles. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Aleluia. Glórias a Deus. Veja aqui. Versículo 26 diz: porei o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então, não servimos a um Deus afastado, que nos trata de longe, quase impessoalmente, mas um Deus que se envolve em tudo com o seu povo. E isso já havia sido simbolizado nos dias do Êxodo, quando o tabernáculo de Deus tinha seu lugar bem no meio do povo. E seja no acampamento, seja nas viagens pelo deserto. E aconteceu quando o Filho se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, ele armou a sua tenda entre nós, conforme João capítulo 1, versículo número 14. Jesus, ele é o centro do céu. Vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 6 da Nova Versão Internacional. E como em cada ato de Deus, em Ezequiel, quando Deus tomar o seu lugar no meio do seu povo, isso será um testemunho diante de todas as nações e de tudo quanto ele é. Aleluia. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles, para todo sempre. Aleluia. Versículo de número 28. Veja que a promessa vem no novo em Apocalipse. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais eles viverá.
eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo número 3, nova versão internacional. Veja que as escrituras, ela predisse que o menino iria se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. E é literalmente Deus entre nós, no meio de nós. E o que a presença de Deus no meio do seu povo significa para o povo: aprovação, aceitação, proteção. Para concluirmos, o amor, a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus para com o seu povo são a coisa da restauração do povo. A visão do Vale dos Ossos Secos nos ensina que somente Deus pode fazer reviver o que humanamente é impossível de ser restaurado. Afinal, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, conforme Lucas capítulo de número 14, versículo número 27. E o que está acontecendo em sua vida pessoal, familiar e profissional, ou até mesmo na igreja que você não acredita mais que Deus possa mudar, tem certeza que Ele não pode restaurar? Eu lhe respondo: Deus pode, Deus restaura, porque Deus é um Deus restaurador para a nossa vida. Amém? Agradeça a Deus pela sua mensagem, pela sua palavra, em nome de Jesus. Receba a vitória de Deus sobre a tua vida. E que Deus venha fazer restaurações em todas as áreas da tua vida, da tua família. Amém? Porque Deus é um Deus que restaura. Entrega a tua vida a Jesus e deixa Ele trabalhar contigo, trabalhar na tua vida, trabalhar na tua família. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Continua derramando tuas bênçãos sem medida sobre nós. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor Deus. A tua palavra nos ensina, a tua palavra nos educa, a tua palavra nos reforma, a tua palavra nos dá ânimo, Senhor Deus, para sobreviver aqui nessa terra, Senhor. Por isso precisamos da tua presença, da tua palavra, da tua revelação nas tuas escrituras sagradas, Senhor Deus. Somos dependentes de ti, Pai. Por isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Faz dela o que te bem apraz, Senhor Deus. Nós somos teus servos, tu és o nosso Senhor. Fica conosco durante toda essa semana, Senhor Deus, derramando tua graça e teu poder sobre as nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.